E aí? E aí? Aê! Boa tarde! Quem tá empolgado pra hoje? Gente, eu tô muito empolgada. Parece que tem uma bomba atômica dentro de mim. Quem aqui ouviu a voz de Deus nesses dias de conferência, se sentiu tocado por Deus? Levanta a mão para eu saber. Amém. Gente, deixa eu contar umas coisas que estão acontecendo aqui. Os grupos do WhatsApp hoje tá uma loucura, não é verdade? Gente contando testemunho, que Deus me tocou, Deus falou comigo, Deus deu visão acerca da minha vida. Eu orei em línguas, eu orei nessa mesma língua. Tudo quanto é coisa, testemunhos de coisas que Deus fez ontem. Deixa eu contar brevemente uma experiência que rolou com algumas pessoas ontem aqui na Onda. A gente saiu aqui do momento que a gente estava vivendo à noite. Foi profundo demais. Eu nem vi a Gabriela Rocha, eu nem consegui enxergar ela. Eu e o Jaco, a gente se olhou, a gente falou: vamos sair por aqui, vamos sair andando, porque Deus quer nos usar para orar por pessoas, curar pessoas. E a gente saiu, a gente ia tocando, as pessoas iam caindo no chão. Uma coisa louca, assim, o que Deus estava fazendo, e a gente nem consegue ter dimensão do que foi que Deus fez no íntimo do coração das pessoas. Aí já tinha sido muito especial, fui lá para o escritório. Cheguei lá, tinha uma galera conversando, a Gabi Amorim contando alguns testemunhos de coisas que Deus tinha feito. Tinha usado o Theo para falar com ela. Eu falei: peraí que eu vou lá fora rapidinho, que tinha umas meninas me chamando. Fui lá fora, encontrei o pastor Theo, ele falou: preciso orar por você. Preciso falar algumas coisas de Deus para você. Eu falei: meu Deus, pode falar. E ele começou a orar. Ele começou a profetizar algumas coisas. Quando eu entrei dentro do escritório de novo, a Gabi está ali para confirmar. Gente, estava uma loucura acontecendo. Gente ajoelhada no chão, orando em línguas, e Deus começou a dar visão, começou a dar algumas revelações. E de repente foi chegando mais gente na sala, isso era meia-noite e pouco, mais ou menos. A gente ficou até às 5 horas da madrugada dentro daquela sala. E Deus foi trazendo revelações, Deus foi curando. É uma loucura, gente. Eu tive a unção do riso, eu não parava de rir. Eu nunca tive isso, gente. Eu não parava de rir, a galera chorava e de repente surgia um. Deus falou para eu vir aqui, daí a gente falava: entra, a pessoa entrava. Eu nem dormi direito. Eu nem sei porque eu estou falando isso também, porque a minha palavra nem é sobre isso. Mas o que eu quero dizer com isso é só o começo. Tem mais para conhecer de Deus. Tem mais para recebermos de Deus. Tem mais revelação de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sou apaixonada por Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus. E tudo que eu quero hoje é que você seja apaixonado por Ele. E sabe como a gente se apaixona? Quanto mais a gente conhece. Não é igual o namorado, marido, que quanto mais você conhece, mais vai rolando umas decepções, você vai vendo os pecados, os defeitos. Isso é normal quando a gente convive com seres humanos. Mas quando a gente conhece o próprio Deus, perfeito, sem falha, a gente se apaixona. A minha única missão hoje aqui é que você saia ainda mais apaixonado por Deus. Louco por Jesus, louca por Jesus. Sabe, por muito tempo eu fui tomada por um pensamento de incredulidade. Tipo, é só isso. Você já viveu experiências muito marcantes com Deus, Cal? Você já foi usada por Deus? Pessoas já se converteram através da tua vida? Você já leu a Bíblia e recebeu revelação? Você já orou em língua, já profetizou? Não! Tem mais de Deus. Ele é uma fonte inesgotável. Tem mais de Deus. E talvez agora na tua mente tenha alguns pensamentos de incredulidade do tipo: poxa, já foi muito louco o que a gente viveu nos outros dias. Tem mais. Hoje Deus vai se manifestar de forma poderosa, revelando quem Ele é. Não por meras experiências, mas para revelar quem Ele é. Abra suas mãos assim. Feche os teus olhos. Pai, revela quem o Senhor é. Revela o teu caráter. Revela, ó Pai, que tu é o Messias, enviado de Deus para libertar a humanidade.
Derrama, Espírito Santo, derrama sobre esse lugar mais da tua presença, mais do teu agir, mais do teu fluir. Quebra, Senhor, todas as barreiras de incredulidade, barreiras de opressão, barreiras da alma. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Fica à vontade, Pai. Fica à vontade, Espírito Santo. Vai falando à mente, ao coração de cada um que está aqui. E nos leva, Senhor, a te conhecer e se apaixonar pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você crê nessa oração? Amém. Então agora a gente vai fazer uma coisa aqui em conjunto. A gente orou, Deus ouviu. Você creu nessa oração, agora me acompanha. Segue a minha linha de raciocínio. Porque se você se perder no início, vai se perder no final. Posso contar com vocês? Estamos juntos nessa? Então me acompanha. Eu vou falar sobre Jesus ser o Messias. Eu sou o Messias. Diferente, né? Geralmente a gente ouve tanto, né, que Jesus, ele é Salvador e faz sentido, morreu na cruz pelos meus pecados. Jesus é amigo, faz sentido, realmente vou lá no meu quarto, abro a minha boca, conto pra ele conta pra mim umas coisas também, a gente é amigo, a gente é brother. Jesus é Senhor, realmente ele manda na minha vida, né? A partir do momento que entreguei minha vida pra ele, ele diz vai, eu vou, ele diz não vai, eu fico. Mas Jesus é o Messias. Imagina, tu chega lá na tua faculdade e fala, eu preciso te apresentar um cara, o Messias. Não faz muito sentido para os dias de hoje. Não faz muito sentido, aparentemente, para os dias de hoje, falar que Jesus é o Messias. Para isso eu vou te explicar algumas coisas do contexto histórico de antes do Novo Testamento, para você entender, me acompanhar e receber revelação de que, de fato, eu sou o Messias, não eu. O eu sou é o Messias. Talvez você pense que a palavra Jesus Cristo é um nome conjunto, do tipo Ana Paula, né? Jesus Cristo, João Antônio, que Cristo é um segundo nome de Jesus. Cristo é um título, Cristo é uma posição, Cristo é um nome que se dá para definir que ele é o Messias, o ungido. No hebraico, a palavra Messias significa ungido. Você já vai entender. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Profecias que foram feitas antes de Jesus se fazer homem, antes de Jesus vir à terra. Olha o que era falado anos antes de Jesus comparecer à terra. Miqueias 5, 2. Mas tu, Belém, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Jesus nasce em Belém. Por isso, o Senhor mesmo lhe dará a luz, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Isaías 7, 14. Jesus nasce de uma virgem e é chamado Emanuel, como o pastor Emanuel pregou ontem, Deus conosco. Isaías 8,14, para os 2 reinos de Israel ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, os judeus, ele será uma armadilha e um laço. De fato, Jesus, quando esteve na terra, foi rejeitado pelos judeus. Salmos 22:16, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Zacarias 12:10, e derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram. Foi falado que ele seria transpassado, perfurado. A profecia da crucificação foi feita 800 anos antes dos romanos usarem a crucificação como um método para matar pessoas. Nem existia crucificação. E a palavra de Deus já estava dizendo que ele seria transpassado, que ele morreria na cruz, que ele seria perfurado.
Zacarias 11, do 11 ao 13, foi cancelada naquele dia, assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa era a palavra, era do Senhor. Eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse, lance isso ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Jesus foi traído por Judas por 30 moedas de prata. Gente, exatamente, não era 31, não era 32, não era 29, não era 12, 30 moedas de prata, exatamente como estava escrito. Malaquias, Zacarias, Daniel, Ageu, Salmos dão a entender que o Messias, ele viria enquanto o templo de Jerusalém ainda estivesse em pé. Jesus veio quando o templo de Jerusalém ainda estava em pé. O templo de Jerusalém foi destruído 7 anos depois da morte de Cristo. Eu poderia citar muitas outras profecias. Desde detalhes, foi profetizado, por exemplo, que Jesus teria sede na crucificação. Um detalhe, uma sensação. Foi profetizado que iriam cuspir nele, um detalhe, que haveria trevas sobre a terra. Não existe alguém que pudesse cumprir com exatidão todas essas profecias, eu só compartilhei algumas. Certa vez, uma editora na cidade de Colorado ofereceu um prêmio de $1.000 para alguém que encontrasse uma pessoa viva ou morta que não fosse Jesus, mas que cumprisse pelo menos metade de todas as profecias que foram feitas acerca dele. Estão esperando o prêmio até hoje. Não foi encontrado. Quem aqui gosta de super-herói? Só isso? Quem aqui tem uma camiseta de um super-herói? Levanta a mão para saber. Acende a luz na galera para eu enxergar. Tá, quem aqui já foi no cinema para assistir um filme de super-herói? Já pagou? Gente, olha isso. Olha para o lado. Obrigada, gente, porque isso faz todo sentido agora com a minha pregação. Vocês estão me ajudando muito. Quem aqui tem filho, vamos dizer assim, ou sobrinho, criança na família, que tem algum super-herói de brinquedo, assim, boneco, jogo de super-herói? Legal. Olha que interessante. Os filmes da Marvel, os filmes de super-heróis, eles vendem no cinema assustadoramente. Aqui, um monte de crente que podia estar lendo a Bíblia, brincadeira. Pode ver os filmes de super-herói. Um monte de gente assiste, admira, compra camiseta. Fui na Renner esses dias, cheia das camisetas, assim, Capitão América, Batman. Entrou na moda. Invadiu o comércio, invadiu o cinema, invadiu as lojas de jogos de criança, invadiu a internet. E agora tem essa moda que eu não entendo nada de super-herói. Se puder me ajudar, Aaron. Agora tem essa coisa que o super-herói ele vai nos outros filmes também, né? Eles se misturam. A pessoa super não sabe nada de super-herói. Eles se misturam tudo. E sabe o que é engraçado? Você vai às vezes na fila do cinema, tá o pai com o filho lá para assistir, sei lá, o Homem de Ferro, sei lá. O pai mais empolgado que o filho. Ele está muito empolgado, assim, ele só não compra a caneca do Homem de Ferro para não passar vergonha, mas ele se empolga mais que o filho. Isso vende muito, é assustador. Existe uma expectativa, assim, né, de que vem um herói e ele é diferente, ele é homem. A maioria deles são pessoas, seres humanos, mas eles têm um poder diferente. Um tem teia, outro tem... Eu falei que eu não entendo de super-herói. Outro tem outras coisas, mas eles têm um poder, eles lutam contra o mal, eles fazem justiça, eles têm autoridade. É uma coisa louca. E aí, quando a gente começa a estudar psicologia, a gente começa a ficar refletindo assim as coisas, né? Analisando o que será que tem por trás disso. Por que vende tanto? Por que chama tanta atenção? Por que empolga tanto? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, se duvidar. Que expectativa é essa? Será que não existe uma expectativa na humanidade de que venha alguém de outro mundo, um ser diferente da gente,
que vai libertar a humanidade, vai lutar contra as forças do mal, vai nos dar um lugar no mundo, porque vamos combinar, existe uma situação cravada na política, cravada na educação, cravada nos relacionamentos, que a ciência não está dando conta, que a psicologia não está dando conta, que os estudos não estão dando conta, porque se dessem nem teria baleia azul. Porque se desse, a gente não ouviria tantos testemunhos de pessoas que querem tirar a própria vida. De fato, são ferramentas que Deus usa, mas parece que não dá conta do tamanho do caos, do tamanho do problema. Não é interessante a gente observar que, de certa forma, a gente está brincando sobre isso, né? Super-herói, enfim, mas será que não existe uma expectativa por trás do ser humano de que venha alguém diferente e liberte? De que venha alguém diferente e faça alguma coisa diferente? É algo para a gente analisar por trás desses comportamentos, por trás dessas filas nas bilheterias. Que expectativa é essa? Quando Jesus veio à Terra, também existia uma expectativa. Deixa eu te contextualizar historicamente no que acontecia naquele tempo. Os judeus, eles cresciam esperando um líder político, um líder que seria enviado por Deus, que iria libertar eles da opressão de Roma. Mais ou menos assim, Roma desrespeitava os judeus, oprimia os judeus. E eles já cresciam aprendendo que viria alguém enviado de Deus, que iria restaurar a nação deles, que iria restaurar eles como povo. Por isso, inclusive, que Jesus também é chamado filho de Davi. Quantos já ouviram essa expressão? A Bíblia fala sobre isso. Por que filho de Davi? Porque no momento em que Davi foi rei de Israel, na verdade, Salomão continuou depois do que ele começou, foi o momento que Israel chegou ao ápice como reino. Porque mais ou menos o que acontecia? Israel ficava numa região no meio de duas grandes potências. Egito, que era a maior ostentação, Rio Nilo ali correndo, muita coisa fluindo economicamente, os egípcios recebiam provisão desse rio. Do outro lado, a Mesopotâmia, também ostentação total, tinha o rio Tigre, o rio Eufrates. Então eram potências que olhavam assim para o povo de Israel e vocês são uns nada a ver. Eles viviam em conflito. Não tinha uma monarquia estabelecida, era guerra, era destruição. Uma hora amava Deus, outra hora não amava Deus. E de repente Deus levanta Davi, um rei. E naquele reinado, através daquele reinado, Israel alcança um apogeu político, econômico, religioso. Pela primeira vez, eles se constituem de uma forma linda de se ver. Mas depois, isso de certa forma se desfaz, eu já vou falar sobre isso. E por isso os judeus, eles cresciam, quando Jesus veio à Terra, com essa expectativa de que viria o filho de Davi. Vocês estão entendendo? Que viria alguém como Davi, que iria restaurar de novo. E eles iam chegar de novo ao apogeu econômico, político e religioso e etc e tal. Eles tinham a expectativa de que viria um líder glamuroso, forte, militar, guerreiro, estrategista, queria acabar com os romanos e colocar os judeus sobre o poder. Tanto é que o próprio Jesus, ele se esquivava de falar que ele era o Messias. Os próprios discípulos, eles tinham dificuldade de entender muito bem assim, se Jesus era esse Messias ou não era. Jesus, ele fugia de afirmar que ele era o Messias. Não tem muitas vezes na Bíblia que você encontra Jesus falando, eu sou o Messias. Tem um momento que a gente vai ler daqui a pouco. Sabe por quê? Porque ele ia falar, eu sou o Messias de um ponto de vista, e eles iam entender de um outro ponto de vista. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por
Por isso que, por exemplo, quando Pilatos chega para ele e fala assim: Jesus, você é o rei dos judeus? Esse rei que eles esperavam? Jesus fala assim: tu o dizes. Tu que está falando. Tu que está dizendo isso. Por isso que Jesus, quando ele pega os discípulos dele e leva lá para Cesareia de Filipe, que rola aquela situação toda, ele fala: olha, alguns falam que eu sou Elias, outros falam que eu sou profeta, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro olha para ele e fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Ele fala: yes, isso. Isso não foi te revelado por carne nem sangue, mas pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso dizer que esse homem vai sofrer. Aí Pedro fala: não, isso não pode acontecer. Cala a boca, aparta de mim, Satanás. Vai sofrer sim, porque não é o Messias que você está pensando. Deus te revelou uma parte, mas vem a segunda parte da revelação. Não é esse Messias, não é esse rei político, não é esse rei que vai dominar sobre Roma. É um rei que está para além disso. Vem comigo, Pedro, vem comigo que tu vai entender. Começou a primeira parte da revelação. Por isso que quando chegavam para Jesus e começavam a querer proclamá-lo como rei, quem lembra disso? O que Jesus fazia? Fugia para o monte. De fato ele é rei, ele não é rei dos reis. Porque ele não chegava e falava: isso mesmo, eu sou rei dos reis, pode aplaudir, toda a glória é minha, toda a honra é minha. Não era o momento. Não era o momento porque o povo esperava um tipo de rei. E ele queria se revelar outro tipo de rei, o verdadeiro rei. Mas teve um momento que Jesus falou com todas as letras: eu sou o Messias. Abre a tua Bíblia, lá em João, capítulo 4. João, capítulo 4. Versículo 1. Olha só. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Pausa. Alguém já foi para Samaria? Vou explicar para vocês porque o nome Samaria é tão importante. Jesus, ele nem ia passar por Samaria, tá? Se você for ler melhor, você vai ver que ele saiu da Judeia e ele estava indo para Galileia. Nem era o caminho passar por Samaria. O caminho seria passar por outro lugar. Ele passou por Samaria. Alguns estudos falam que era porque João recém tinha sido decapitado pelo rei Herodes, então Jesus estava meio que fugindo, tomando esse cuidado de então passar por Samaria. Mas eu prefiro acreditar que Jesus passou intencionalmente por Samaria. Porque quando ele passou por lá, ele quebrou um paradigma tão profundo na história da humanidade que vocês vão ver. Ele fez questão de passar por lá. Samaria. Também é importante entender o que é Samaria. Presta atenção. A gente estava falando lá do reino de Davi, vocês lembram, né? Aquele apogeu e tudo mais. Certo tempo depois, Israel foi dividido em dois reinos. O reino norte e o reino do sul. O reino do sul, capital Jerusalém. Reino do norte, capital Samaria. E quando rola essa separação, os assírios, eles invadem o reino norte. Eles dominam o reino norte e lá estava Samaria. E até que, resumindo para vocês, aquele povo do norte se tornou um povo misturado. Misturou assírios com samaritanos, com gente de fora. Misturou, ficou uma mistura de etnias. Meio que se perdeu a identidade de povo de Deus. E essa galera do sul já não botava mais fé nessa galera do norte. Eles não são como a gente. Os samaritanos, por exemplo, eles acreditam somente no Pentateuco. Só nos primeiros 5 livros lá da Bíblia. E não em tudo que os profetas profetizaram. Eles são diferentes da gente do sul. Samaria, continuando o texto.
Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher, diga mulher, mais alto. Mulher, esse é o momento da gente brilhar, meninas. Porque Jesus não falou para nenhum homem que ele era o Messias, mas ele falou para uma mulher. Uma mulher samaritana, lhe perguntou. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Isso é muito legal. Porque assim, por que será que João fez questão de escrever, né? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Quem quer saber? Quem quer saber se os discípulos vão comprar comida, estão com fome, não estão com fome? Quem quer saber? A gente. A gente que lê a Bíblia com calma, com atenção, com estudo, a gente quer saber. Sabe por quê? Porque Jesus fez mais ou menos assim, sai. Porque o que eu vou falar agora para essa mulher, vocês não vão entender. Vocês são meus discípulos, ok? Vocês recebem revelações além do que a multidão recebe. Mas o que eu vou falar agora, vocês não podem ouvir. Senão vocês vão entender tudo errado. Então assim, vai comprar um chips. Vai comprar uma pizza, né, uma coca. Vai ali no prato de alimentação, tem hambúrguer, tem café. Vai ali um pouquinho, que eu vou agora marcar a história da humanidade com uma conversa que eu vou ter com essa mulher. Por que eles não podiam ouvir? Porque afirmar a palavra Messias, para eles poderia ser entendida de outra forma. E não era o momento. A mulher samaritana lhe perguntou como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Lembra que eu expliquei? Aquele povo do sul enxergava aquele povo do norte com olhos meio estranhos. É um povo misturado, é um povo esquisito, é um povo que se perdeu no meio do caminho. E a mulher samaritana olha para Jesus e fala assim: peraí, um rabino, um homem, um judeu falando comigo. Primeira coisa acendeu na mente dela. Alguma coisa diferente tem. E Deus começou a revelar. Alguma coisa diferente tem. Esse homem falando comigo. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Para ela, pai Jacó era o ápice, era o que eles acreditavam. Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Como quem diz: esse Messias que vocês esperam, esse rei que vocês esperam, nacional, dá uma água que mata a sede por alguns momentos. Mas eu te dou uma água que para sempre mata a tua sede, até a vida eterna. Guarda isso. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água, nem precise voltar no poço de Jacó. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido? O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido? O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que és profeta. Outra parte da revelação, não é bem profeta, é mais um pouco, mulher samaritana. Aí ela fala: os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, Jesus era judeu, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus fala: creia em mim, mulher. Creia em mim, mulher. Olha para mim, escuta que eu vou te falar. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Não é nem no poço de Jacó e nem em Jerusalém onde os judeus acham.
Não é nem só para os judeus e nem só para os samaritanos, presta atenção. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, ele vai explicar tudo para a gente. Então Jesus declarou, fale, declarou, com todas as letras, sem se esquivar, ele declarou: ei, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Quem escreveu isso foi João. Quem escreveu isso foi João. E João, ele tinha o objetivo ao escrever o livro de João, a carta de João, para os crentes da Ásia Menor. Eles se sentiam excluídos, eles eram gentios, eles não eram judeus. Eles acreditavam que Jesus não tinha morrido por eles. E João é quem escreve esse livro para deixar muito claro, olha só, em nenhum outro livro, em nenhum outro evangelho conta essa história da mulher samaritana. Para deixar muito claro que Jesus, o Messias, ele não veio de forma política para libertar nacionalmente os judeus. Era para além disso. Por isso que João começa falando que Jesus é o verbo, é a palavra. Mateus e Marcos começam falando sobre a genealogia, as linhagens de onde Jesus veio. João vem e quebra isso, ele fala: gente, é muito antes. É muito antes. Não é só para os judeus. A profecia de que viria um Messias está lá em Gênesis 3,15. O descendente. Essa era a primeira profecia messiânica. Não é Jerusalém nem aqui, é aqueles que adoram o Espírito em verdade. Sabe o que esse homem, Jesus Cristo, está revelando para aquela mulher? Está dando uma sacada para aquela mulher. Ei, mulher samaritana, eu não sou um líder político. Eu não sou um líder militar. Eu não sou um líder que veio libertar os judeus. Eu vim libertar a humanidade. Lembra, samaritana? Lembra? Você fazia parte de um povo sem identidade. Um povo que se misturou. Eu vim restaurar a tua identidade. O que aquele homem falou para aquela mulher, ele fala para você. Eu não vim para libertar a política somente. Eu vim para restaurar a tua identidade. Você vai entender quem você é. Você vai entender quem você é. Por isso eu te digo, eu te perdoo. Eu sei quantos maridos você já teve. Os filmes da Marvel, dos super-heróis, sempre colocam a culpa em outros. O problema está na política. O problema está na educação. O problema está na ciência. O problema está nos demônios. Aquela mulher reconheceu que o problema estava nela. E por isso o Messias falou: eu sou o Messias. E eu vim restaurar a humanidade, não os judeus, a humanidade do pecado. E provocar uma acessibilidade ao próprio Deus. O Messias não veio para salvar uma nação. Ele veio para salvar o mundo. O Messias, que é tão esperado, que gera tanta expectativa. Por isso as pessoas compram livros, por isso as pessoas vão no cinema, as pessoas esperam alguém que venha libertar a humanidade. As pessoas da tua faculdade esperam alguém que venha libertar a humanidade. As pessoas do teu trabalho, a tua família esperam que alguma bomba caia do céu e alguma coisa aconteça. Deixa eu te falar uma coisa. Esse Messias já veio. Esse Messias já veio. O próprio Deus, enviado de Deus. A palavra Messias significa ungido. A presença de Deus já veio. A presença de Deus já está entre nós. E se está entre nós, sabe o que vai acontecer? Aquela mulher samaritana recebeu revelação de que ele era o Messias. Foi para a cidade dela e saiu falando para todo mundo: eu conheci um cara especial, vem comigo. Hoje, quando fala, talvez para você, Messias, fica uma coisa muito embaçada na tua mente.
Em nome de Jesus, hoje isso está sendo quebrado. Mas quando foi falado para aquela mulher, eu sou o Messias, caiu a ficha. Meu povo, lá do Reino Norte, foi invadido pelos assírios, a gente não tinha identidade. Ele veio restaurar a identidade do meu povo, a minha identidade, a identidade da humanidade. Ele é Deus, Ele não é só para os judeus, Ele não é só para a onda dura, Ele não é só para os negros, Ele não é só para os brancos. Ele não veio libertar politicamente como os judeus me falaram que era, Ele veio libertar a humanidade. Eu preciso contar isso. Eu preciso contar isso. Você precisa contar isso. Essa expectativa que as pessoas têm, o que está por trás dessa espera de super-herói, de que alguém vai vir libertar, não vai vir, já veio. Já veio, o Messias já foi enviado, foi profetizado, foi falado anos antes. Ele veio, ele cumpriu tintim por tintim. E hoje ele passeia por aqui, restaurando identidade. O Messias está aqui, restaurando identidades, restaurando do pecado. Definitivamente, ele já se fez homem. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque os nossos colegas, os nossos amigos, as nossas famílias ainda esperam alguém que vai vir libertar a humanidade. E o Senhor já nos revelou que o Senhor já veio, já fez tudo o que era necessário fazer. Agora, ó Pai, entra nessas mentes, entra nesses corações, dá total compreensão de quem o Senhor é, para que possamos sair por essas cidades, pelas nossas cidades, anunciando que você é o Messias, o enviado de Deus, ungido de Deus, que liberta a humanidade. Tem solução sim para a política, tem solução sim para o Brasil, tem solução sim para a educação, para a economia. Essa solução já se fez homem. Foi profetizado sobre ele e ele veio. Ele é Jesus de Nazaré, o único Deus, a luz do mundo, o único Deus, o bom pastor, água da vida, Emanuel, Deus dos vivos. Ele é o Messias. Senhor, faz o nosso coração ser agitado por essa verdade. Faz o nosso coração ser tomado por essa verdade. Faz o nosso coração compreender essa verdade, porque nós precisamos anunciar que a solução já veio. Que o grande herói, o herói dos heróis, o rei dos reis, já veio. E agora é tempo de desfrutarmos da tua presença. E invadir essas cidades, mostrando que a tua presença é real. Nos desperta como igreja. O Senhor nos revelou que o Senhor já veio, o Senhor é o Messias. Por isso, revela nas universidades aqui representadas, revela nas famílias, revela nas casas, revela nos trabalhos. Revela, Senhor, que Senhor é o Messias, como o Senhor fez com a mulher samaritana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu.